Há um belo lago escondido a uma curta caminhada da minha casa em Parsonsfield, Maine. Tenho ido pescar lá desde que me mudei para cá. O lago está escondido de qualquer estrada ou casa, oferecendo privacidade perfeita, e eu sempre seria o único pescando lá. Na verdade, eu deixava meu caiaque no mesmo lugar no lago quando não o usava, pois era mais fácil do que arrastá-lo de volta para casa. Eu o deixava encostado em uma árvore enorme. O caiaque era pesado o suficiente para não ser levado pelo vento, e eu o cobria para evitar que animais se abrigassem nele. Em uma noite quente de verão, eu estava no lago há cerca de 1 hora e já tinha pego algumas trutas, que coloquei no refrigerador. Estava anoitecendo, e a pouca luz restante no céu estava desaparecendo atrás das árvores. Eu estava prestes a sair quando ouvi sons vindos da beira do lago. Virei-me e vi alguém despejando o conteúdo de um barril no lago, parecendo estar poluindo a água. Gritei para a pessoa, mas ela correu para a floresta, ainda derramando o líquido, que parecia ser vermelho escuro. Fiquei desconfortável e decidi ir embora. Como um amante da natureza, ver alguém poluindo o ambiente me deixou indignado. Remei de volta ao meu lugar habitual, tirei meu equipamento do caiaque e o cobri. Enquanto fazia isso, ouvi um estalo próximo, como se alguém estivesse pisando em algo. Fiquei alerta, terminei de cobrir o caiaque rapidamente e voltei para casa, sempre olhando por cima do ombro, temendo estar sendo seguido. Quando cheguei em casa, guardei meu equipamento e entrei, sentindo-me muito assustado. Lavei as trutas e as coloquei na geladeira, planejando cozinhá-las no dia seguinte. A campainha tocou enquanto eu esquentava sobras no micro-ondas. O medo tomou conta de mim novamente, pois suspeitava que alguém tinha me seguido. Fechei e tranquei todas as janelas e fiz um relatório à polícia e ao Departamento de Proteção Ambiental sobre o incidente no lago. Mais tarde naquela noite, por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Peguei minha Glock e me escondi atrás da cômoda, apontando a arma para a porta. Ouvi passos na escada e alguém tentando abrir a porta do meu quarto. Quando a porta se abriu, vi a silhueta de um homem entrar. Acendi a lâmpada ao lado e gritei para ele se deitar no chão. Ele levantou as mãos, mas tinha uma lâmina na mão. Ele disse calmamente que iria embora e correu escada abaixo. Tranquei a porta da frente e chamei a polícia. A janela da sala estava quebrada e o vidro espalhado pelo chão. Esperei até que a polícia chegasse e expliquei o que tinha acontecido. 2 policiais foram comigo ao lago, mas não encontraram o barril. Dei a melhor descrição do homem para o relatório: um homem branco, de barba curta, calvo, usando óculos, uma camisa de flanela preta e calças pretas. Fiquei em casa com minha arma ao lado, assistindo TV a noite toda. Meus irmãos vieram na manhã seguinte para ajudar a consertar a janela. Minha teoria é que o barril continha restos humanos dissolvidos em algum tipo de ácido, o que explicaria o comportamento do homem. Confiar nos meus instintos me salvou de uma situação potencialmente terrível. Desde que eu era criança, todos os homens mais velhos da minha família me levavam para pescar sempre que podiam. Era como um ritual familiar, e sendo mais jovem, eu era o próximo na linha para me tornar um especialista como eles. Aqueles que levavam a pesca mais a sério eram meu pai e seu irmão, Mateus. Nossas casas eram decoradas como as que você vê em programas de pesca. Não vou entrar em detalhes, mas se você entrasse na minha casa, perceberia imediatamente que meus pais passam mais tempo na água do que em terra. Esta é realmente a história do meu pai, não minha. Ele é um cara difícil de assustar, mas sempre que conta essa história, parece uma pessoa diferente. Ele não gosta de falar sobre isso, mas em reuniões familiares ou ocasiões especiais, um dos meus parentes pede para ele contar, e ele o faz. O nome do meu pai é John.
Ele estava pescando com meu tio Mateus e seus amigos íntimos, Rich, Jeff e Monty. Eles partiram cedo, antes do sol nascer, para um local remoto que todos concordaram ser um ótimo ponto de pesca. Era uma área isolada, algumas horas de barco da marina mais próxima, conhecida entre eles por seus abundantes baixos e ocasionais lúcios. O dia começou como qualquer outra viagem de pesca, com o barco cortando suavemente a névoa que subia da água, todos compartilhando histórias e piadas ao som do motor. Eles ancoraram o barco em uma enseada cercada por uma floresta densa. Monty foi o primeiro a abrir uma cerveja, mesmo sendo tão cedo. Meu pai sempre diz que Monty é seu amigo mais selvagem, aquele que tende a beber um pouco mais do que deveria. Eles pescaram por horas. Os únicos sons eram o ocasional respingo da água e suas risadas. À medida que o dia passava, cada captura era comemorada. Quando o anoitecer se aproximava, uma névoa densa começou a rolar sobre a água. Meu pai descreve isso como se o barco estivesse sendo engolido pela névoa. Rich, o pescador mais experiente do grupo, disse que nunca tinha visto uma névoa tão espessa e antinatural. Jeff, o palhaço do grupo, estava quase tão bêbado quanto Monty, e ambos pareciam indiferentes à névoa que os envolvia. Estava começando a escurecer, e a névoa não parecia que iria se dissipar. Meu pai e Rich decidiram que Mateus deveria tentar tirar o barco da enseada e levá-lo para mar aberto, onde a névoa provavelmente não seria tão densa. Mateus concordou, mas mesmo sendo normalmente o mais cauteloso, ele quase colidiu com a costa. Ele se recusou a arriscar mais danos ao barco, então decidiram passar a noite ali. Meu pai sabia que precisariam avisar suas famílias, mas não havia sinal na área. Ele ofereceu-se para desembarcar e procurar sinal, e Rich e Jeff se juntaram a ele. Mateus ficou para proteger o barco e o cada vez mais embriagado Monty. Meu pai, Jeff e Rich foram até a costa e saltaram do barco, ficando um pouco molhados. Meu pai prendeu os sinalizadores de emergência no barco para o caso de precisarem sinalizar para Mateus. Eles seguiram pela floresta escura, iluminados apenas pelas lanternas dos telefones. Meu pai e seus amigos estavam acostumados a acampar, então a floresta não os assustava muito. Eles começaram a caminhar morro acima, esperando que o terreno mais alto lhes desse uma chance melhor de encontrar sinal. Meu pai sempre enfatiza como a floresta estava escura e nebulosa. Enquanto se ajustavam à atmosfera densa, uma série de barulhos de clique começaram a permear o silêncio, emergindo à sua frente e depois os cercando. Esses sons eram diferentes de qualquer som da floresta que eles conheciam, rítmicos, mas erráticos, como se alguém estivesse digitando um código para a própria floresta. Percebendo que não estavam sozinhos, Rich, o mais experiente em sobrevivência, sussurrou para desligarem as lanternas para não revelarem suas posições. A escuridão se tornou mais espessa que a névoa, e os sons de clique pararam abruptamente, substituídos por um silêncio pesado. O tempo perdeu sentido enquanto eles ficavam congelados, inseguros sobre o que fazer a seguir. Todos estavam pensando a mesma coisa, eles poderiam ter tropeçado em uma reunião clandestina ou culto na floresta. Então, o silêncio foi quebrado por barulhos de passos que se aproximavam rapidamente. Os três homens correram de volta pelo caminho por onde vieram, agindo por puro instinto. Meu pai disparou a pistola sinalizadora atrás deles, iluminando a floresta por um momento. No brilho do sinalizador, eles viram um grupo de mais de 10 indivíduos vestidos com trajes tribais, alguns brandindo lanças de madeira. A luz do sinalizador durou apenas uma fração de segundo. Jeff gritou e quase tropeçou, mas Rich agarrou seu braço para mantê-lo de pé. Meu pai descreve essa parte como o sentimento mais avassalador de puro terror que já experimentou. Eles emergiram da linha das árvores, ofegantes e desorientados, mas vivos. Gritaram para Mateus ligar o motor, e o barco avançou enquanto seus perseguidores chegavam à costa. No caos,
Meu pai disparou o último sinalizador no ar, iluminando a costa por uma fração de segundo. Eles viram seus perseguidores parados imóveis à beira da água. Matthew conseguiu levar o barco a uma distância segura e parou. Após desligar o motor, os únicos sons eram as respirações pesadas de Jeff, meu pai e Rich. Meu pai diz que não conseguiu processar o que aconteceu por quase uma hora, funcionando apenas com adrenalina e instintos de sobrevivência. Eles se revezaram vigiando enquanto os outros dormiam, e partiram assim que o nevoeiro se dissipou pela manhã. Curiosamente, Monty tinha desmaiado antes de tudo acontecer e não lembrava de nenhum detalhe daquela noite. Eu ainda sinto arrepios quando conto essa história, e só posso imaginar o que meu pai sente quando pensa nisso. Eu pesco desde que me lembro, e agora, com quase 60 anos, mesmo tendo pescado milhares de vezes, não consigo imaginar outra maneira de passar o resto dos meus dias. Meus filhos vivem suas próprias vidas e a casa está tranquila agora, tão silenciosa que dá para ouvir um alfinete cair. Às vezes, sinto falta dos velhos tempos, jogando futebol com meus meninos no quintal, mas algumas coisas simplesmente não estão mais no meu alcance. Geralmente, pesco com amigos da faculdade, mas na maioria das vezes me vejo pescando sozinho, como um lobo solitário. Nessa ocasião, eu ainda não havia saído do norte do estado de Nova York em mais de 15 anos, pois não vejo razão para isso, já que temos alguns dos melhores lagos de pesca do país. Era meados de abril, início da temporada, logo após o degelo e antes de maio trazer qualquer coisa. Eu queria um local mais isolado dessa vez, então escolhi um lago pequeno e remoto. Acordei uma hora antes do nascer do sol para estar na água quando o sol aparecesse. Soltei meu caiaque do teto do carro e fui até o lago. Remando até o meio do lago, admirei as cores lindas do amanhecer. Nunca trocaria um dia como esse por nada. Estava um pouco frio, mas eu estava acostumado. Comecei a me preparar para pescar um peixe de boca grande e me dirigi à borda das camas de ervas daninhas, planejando voltar ao meio do lago se não tivesse sorte. Usei uma vara de ação média de 6,5 pés com linha de monofilamento de 9 libras e um equipamento maluco com uma minhoca de borracha de 4 polegadas, minha escolha para capturar peixe de boca grande. Antes de começar o que esperava ser um ótimo dia de pesca, notei algo estranho do outro lado do lago. Não conseguia ver bem, mas havia movimento. Pensei que fosse outro pescador, mas a curiosidade me levou a pegar meus binóculos de observação de pássaros. Vi 3 figuras vestidas de escuro e com capuzes cobrindo seus rostos, pareciam cavar um buraco na beira do lago. Esperei para ver o que colocariam no buraco, mas, ao contrário, eles retiraram algo dele. Não consegui ver o que era, mesmo com os binóculos. Os outros 2 também retiraram mais alguns itens que não consegui identificar. Confuso, observei enquanto começavam a jogar os itens no lago, cada um fazendo um splash distinto ao tocar a água. Algo estava errado, e uma onda de medo me atingiu. Não sabia quem eram aquelas pessoas, mas comecei a pensar que poderiam ser perigosas. Felizmente, elas foram embora sem me notar. Esperei até que desaparecessem na floresta e remei lentamente até onde estavam, tremendo de nervosismo. Cheguei ao local onde tinham jogado os itens e comecei a pescar, mas dessa vez não procurava peixes. Pesquei por cerca de 1 hora sem sorte e lembrei-me do meu medidor de profundidade no carro. Voltei à costa, recuperei o medidor e voltei ao ponto. Após procurar um pouco, senti algo duro e metálico no fundo do lago. Anotei o local mentalmente, peguei minha vara e substituí a isca pelo maior anzol que tinha. Deixei a linha descer lentamente, sentindo um leve movimento. Depois de cerca de 1 minuto, a linha puxou mais forte do que o normal. Com cuidado,
Tirei da água um objeto que me deixou tremendo, uma pistola 9mm. Aqueles indivíduos haviam jogado uma arma no lago. Não me senti mais seguro. Enrolei a arma no meu caiaque, sem tocar nela, e saí de lá o mais rápido possível. Quando cheguei à terra firme, chamei a polícia, que iniciou uma investigação completa e recuperou várias coisas perturbadoras do lago. A polícia encontrou um chaveiro com 7 chaves, um monte de moedas estrangeiras embrulhadas em um pano e um medalhão trancado, com as fotos desbotadas e ininteligíveis. Eles disseram que me contatariam se ligassem esses itens a algum crime, mas nunca ligaram. A história não terminou aí. Alguns dias depois, ouvi alguém no meu quintal, dizendo que reconheciam meu carro. Pessoas bisbilhotavam meu quintal, mas nunca tocaram a campainha ou bateram na porta. Depois, simplesmente foram embora. Não tenho ideia se eram as mesmas pessoas, e se estou sendo vigiado. Informei a polícia novamente, esperando que reabrissem a investigação, mas nada aconteceu. Ainda tenho muitas perguntas. Por que esses itens foram enterrados e por que foram desenterrados e jogados no lago? Talvez eles tenham percebido que havia uma chance maior de serem encontrados no chão e decidiram jogá-los no lago. Essa foi a coisa mais estranha que já me aconteceu enquanto pescava.